Irmãos, queria falar um pouco sobre nossa estrutura de funcionamento, sobre nossa fé, se a gente tem clareza por que nós somos assim, por que nos reunimos assim, por que cremos assim, por que trabalhamos assim. Vivemos dias difíceis, não apenas difíceis do ponto de vista mundano, do ponto de vista da sua ação demoníaca e atuação do anticristo, como disse Júlia no início, mas especial por essa mistura que o Evangelho vive hoje. É uma mistura que qualquer pessoa que tem um pouco de raciocínio lógico vai ter profunda dificuldade de entender por que entre aspas, os dito crentes são tão diferentes entre si e tem tantas denominações, tantos grupos, tantas opções de congregação para você congregar-se. E eu, quando ímpio, como ímpio que era, me coloco nesse rol de pessoas que questionavam e não entendia muito bem como é que pode uma Bíblia só, um Deus só, um céu só, produzir tantas divergências de entendimento, de prática, de ações, né? E hoje é muito pior, porque hoje nós temos meios massivos de informação e que essa massificação nesses meios de comunicação pulverizou em muito a dita evangelização. E vocês imaginam como deve ser a mente da sociedade. Imagino que vocês, no dia a dia de vocês, devem passar por várias dificuldades, inclusive para explicar a fé de vocês. Quando vocês são inquiridos, quando vocês são abordados sobre o que vocês creem, vocês devem ter muitas dificuldades para explicar a fé que vocês têm, porque é uma coisa que deixa vocês tão estranhos, nos deixa tão estranhos do modo curricular e circular por aí, que eu temo que às vezes até vocês se atrapalham na hora de explicar bem o que vocês creem, em que vocês creem, né? Então eu queria aproveitar esses dias que estaremos juntos para a gente aprofundar um pouco mais esse tema, para trazer a vocês uma clareza maior, uma revelação maior, para que a fé de vocês seja uma fé conforme Pedro solicitou que a tivéssemos. Vamos ler o que Pedro diz na carta dele. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificar a Cristo como Senhor em nosso coração é condição que o apóstolo fala. Jesus ser Kyrios, governar a nossa vida de forma efetiva. Isso deve ser uma busca constante e diária, mas não apenas a necessidade de santificarmos a Jesus como dono, como Kyrios no nosso coração. Também devemos estar preparados para responder. Nós não podemos ter uma fé tola, meus irmãos, uma fé que não sabe se expressar, uma fé sem razão, uma fé que não consegue se sacudir para lá e para cá quando o que sai de dentro de você é uma coisa muito incipiente, muito pequena, de maneira que as pessoas não conseguem nem compreender em que você crê, por que você crê. Então nós precisamos receber essa advertência apostólica, esse chamamento apostólico, sabendo que há a necessidade de nos prepararmos para responder às pessoas que nos pedem razão. Ou seja, por que você crê assim? Em que é que você crê? Compreendem? E o cristianismo, por via de regra, ele é conhecido
por uma ingenuidade do saber. Ou seja, facilmente os cristãos são colocados contra a parede porque eles não são muito de dar razão naquilo que crê. Sabem justificar pouquíssimo acerca da sua fé. Então, muitas vezes ele tem a fé para viver, mas ele não tem a fé para explicar, para comunicar. Então é como aquela pessoa que, numa sala de aula, ele compreendeu a matéria e o professor pergunta para ele: explica-nos o que você entendeu. Aí ele fica: eu entendi, mas assim, eu entendi para mim, professor. Então ele não tem a compreensão suficiente para dar razão, para explicar o que ele compreendeu. E o cristianismo necessita fazer uma revisão se de fato ele sabe dar razão naquilo que ele crê. Porque por via de regra a gente crê sem, contudo, saber explicar por que cremos. E esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que haja em nós a nobreza de saber explicar o que cremos. De dizer às pessoas, de forma apropriada, de forma consistente, robusta, porque cremos assim. E só tem uma forma de você e eu darmos razão à nossa fé: conhecermos mais a Bíblia. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós teremos pouquíssima chance de dar razão à nossa fé. Nós teremos uma fé apenas suficiente para praticar, mas nós não teremos uma fé suficiente para transmitir, para convencer pessoas, para deixar claro por que cremos daquela maneira. Então eu queria que nesses dias nós tivéssemos um tempo aí para aprofundar um pouco mais acerca da razão da nossa fé, para que você não se embarace quando for questionado, quando for perguntado por que você crê dessa maneira. A primeira maneira, então, ou talvez o primeiro recurso, posso dizer assim, muito claro, que você e eu temos que ter para que nossa fé tenha razão e condição de ser explicada, é termos a Bíblia como nossa única fonte de informação. Primeira coisa. Se a Bíblia não for a sua e a minha única fonte de informação, será impossível você conseguir ter consistência e conteúdo para dar razão à sua fé. A pergunta que podemos fazer então é assim: a quem emprestamos nossos ouvidos? Porque o brasileiro, ele é extremamente crédulo. Essa credulidade do povo brasileiro, ela beira a falta de saúde mental. Por que, Edmar, que tu diz assim com tanta violência e veemência contra o brasileiro? O brasileiro é muito fácil de ser tapeado. O brasileiro é muito fácil de ser enrolado. Tudo que você pensar que seja possível enrolar, é fácil você fazer isso no Brasil. Porque o brasileiro, ele é muito crédulo, ele acredita facilmente e cegamente. Se o brasileiro lê se ele lê um tema, um texto no WhatsApp, por exemplo, ele tem aquilo como verdade. Ele não vai checar a fonte, ele não quer saber se aquilo procede. Não, ele pega aquilo nua e cegamente e diz aqui: olha, eu li, fulano de tal disse. Então fica um desafio para você e para mim. Qual o desafio? De nós não aceitarmos outra fonte de informação que não seja a palavra de Deus, para que nossa fé consiga ser expressada. Dá razão a ela. E você precisa ver quando se trata de algum tipo, entre aspas, de alguma autoridade que chama eclesiástica, não? Se o sujeito tem nome de pastor ou de padre, aí a credulidade aumenta significativamente.
Diz assim, não, eu ouvi do pastor. O pastor fulano de tal disse na televisão. Não, eu ouvi no rádio que o pastor fulano de tal disse. E ninguém tem o capricho de comparar lá na palavra de Deus, se de fato aquilo que ele ouviu procede. Uma vez eu passando em uma avenida, eu vi uma placa, tinha uma placa que estava o croquis de um templo que eles estavam construindo, um templo, uma catedral muito bonita, por sinal, com uma arquitetura muito bonita, e de um grupo cristão, e abaixo tinha um texto, escrito assim o texto, a casa de Deus é grande, porque nosso Deus é maior. E estava o texto lá. Eu falei, puxa vida, que texto, hein, cara? Aí, primeira coisa, estava no Velho Testamento o texto. Segunda coisa, o texto estava completamente descontextualizado, porque não se tratava de uma construção feita por mão de homens, se tratava de outra coisa. Só que qualquer pessoa que passa ali e que não tem o critério de conferir com a Bíblia as coisas que ele está lendo e que ele está sendo instruído, ele diz assim, não, nós temos que construir uma casa grande, um templo grande, porque o Deus que servimos é um Deus maior. Acabou. Quem vai arrancar da mente daquela pessoa que tem que se construir um templo grande porque Deus é grande? O brasileiro, então, é muito crédulo, ele crê facilmente. E se é dito por uma autoridade espiritual, um pastor ou um padre, aí, meu irmão, potencializa isso dentro da sua fé e vai gerando conceitos dentro dele, de maneira que ele sai por aí divulgando e crendo que aquilo é verdade. A pergunta é, está na Bíblia? Você leu isso na palavra de Deus? Está dentro do contexto certo? Não tem esse capricho. Aí você diz assim, por que nós temos que ter esse capricho todo, Edmar? Olha para você ver a observação que Paulo faz aos irmãos na segunda carta dele aos Coríntios. 2 Coríntios 2:17. Olha aqui que Paulo diz. Acharam? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Olha o cuidado que esse apóstolo tinha com a fé desses irmãos, a ponto de os alertar acerca de um perigo grave. E nós estamos aqui considerando uma escrita de quase 2000 anos atrás, não? E naquela época, Paulo já tinha essa preocupação, queremos ler aqui agora. Ele dizia assim, porque nós não estamos como tantos outros, então não era um ou dois, tinha muitos já naquela época. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Naquela época, os líderes já estavam mercadejando, fazendo negócio com a Bíblia. Naquela época. Como é que Paulo falaria hoje, não? Se era uma igreja incipiente, uma igreja inicial, nós estamos falando aqui de 40 anos pós a vinda de Cristo, 50 anos, 60 anos, 70 anos. E Paulo já tinha essa preocupação, a preocupação de homens que estavam mercadejando a palavra, fazendo da palavra mercado, negócio. E hoje, por via de regra, as pessoas emprestam seus ouvidos cega e tolamente, sem fazer nenhum tipo de filtro, se aquilo de fato é daquela maneira. Vamos para o capítulo 4, vira a página aí, versículos 1 e 2. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desanimamos, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem
adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo dizia que ele não adulterava a palavra de Deus, não falsificava a palavra de Deus. E aqui cabe uma observação. Você pode não entender muito de Bíblia, mas você é capaz suficiente para entender qual que é o grande objetivo de alguém que falsifica uma cédula de dinheiro. Qual que é o grande objetivo do falsificador de dinheiro? Quando ele vai falsificar uma nota de 100, qual que é o grande objetivo do falsificador ao falsificar uma nota de 100? Qual que é a cor da nota de 100? Faz tempo que a gente não vê ela, né? É um azul assim, né? Aí o falsificador, quando vai falsificar, faz ela vermelha. Ah, não? Como é que é escrita a grafia do número? É 100,00? Não, o falsificador vai fazer ela vermelha, escrita 100,00. Sim ou não? Qual que é o objetivo, então, do falsificador? Fazer o mais semelhante possível. E aqui, eu vejo outra maneira desatenta do cristão. Ele acha que o falsificador da palavra de Deus vai pintar nota azul de preta, de vermelha. Gente, alguém que quer falsificar a palavra de Deus, ele vai te anunciar, ele vai tentar falar para você e para as pessoas o mais próximo possível do original. Ele vai distorcer a verdade, ele vai aplicar o texto de forma errada. Porque o objetivo dele é falsificar. Tornar o falso parecido com o verdadeiro, com o original. E quantos embates, se você vai ler o Novo Testamento, você vai ver, se você for ler Gálatas, por exemplo, o embate que Paulo faz, porque entre aqueles irmãos estavam surgindo os falsificadores da verdade, querendo trazer os conceitos do Velho Testamento para aquela igreja que havia se convertido a Cristo, e Paulo traça um embate naquela escrita contra pessoas que estavam corrompendo a fé daqueles irmãos, produzindo naqueles irmãos desvios. Por isso a carta aos irmãos da Galácia. E a igreja hoje precisa retomar a consciência da necessidade de dar razão à fé que ela tem. Ela precisa retomar essa consciência, recobrar a gravidade, a necessidade de saber por que crer. Por que eu faço aquilo e por que tem que ser daquela maneira. Sob pena de sermos engodados facilmente, de sermos levados facilmente. No versículo 13 e 14, Paulo faz uma observação extremamente importante. Diz assim, no versículo 13 de Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Por que eu tenho que chegar a ser homem perfeito? Por que eu tenho que encontrar essa estatura de Cristo? Ele explica no versículo 14. Quando você não cresce, quando você não busca o crescimento, que é se tornar a semelhança de Cristo, você incidirá automaticamente no erro do versículo 14. Para que não sejamos meninos inconstantes, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Há ventos de doutrinas
produzido por homens que com astúcia e artimanha quer nos induzir ao erro. E se você for menino, se você não crescer o crescimento que procede do Senhor, se você não consegue dar razão à tua fé, com certeza você será levado por vento de doutrina. Quero fazer algumas considerações. Eu tenho certeza que em você paira dúvidas. Paira dúvidas. Por que não temos o nome? Será que só nós estamos certos? Por que fulano de tal que trabalha comigo, que estuda comigo, é gente boa pra caramba e faz diferente da gente? Eu imagino que dentro de você deva haver uma série de questionamentos. Porque você vê outros meninos agitados, que são levados por ventos de doutrinas, e você diz, será que nós estamos certos? Eu imagino que pairam dúvidas, por te faltar conhecimento bíblico, por te faltar segurança no que está escrito, por você não ter tido ainda, talvez nem ensino ou nem se atentado para a necessidade de você dar razão à fé que você tem. Daqui a pouco você é uma pessoa cheia de dúvidas e começa a emprestar a teu ouvido para as pessoas que com astúcia querem te induzir ao erro. E você de boa mente e de forma infantil, daqui a pouco está sendo levado por um vento de doutrina, sendo enganado pela astúcia dos homens. Nós precisamos nascer em Cristo, e quando nascemos somos crianças, mas o objetivo de Deus é que você cresça, que eu cresça, que nós cresçamos e cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. A pergunta que devemos fazer então para nós é: a fé que tenho e o conhecimento que tenho é suficiente para eu não me abalar no processo? Para eu com convicção conseguir convencer a outros pela bondade de Deus e poder do Espírito Santo através da palavra? Há isso já na tua vida? Nessa carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no final, no capítulo 13, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, diz Paulo: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nós não podemos nada contra a verdade. A pergunta é: o que é a verdade para você? O que é a verdade para ti? A verdade é aquilo que você escutou de um pastor? A verdade é aquilo que você escutou alguém mencionar? O que é a verdade para você? Como você tem visto a verdade para ti? O que é de fato dentro do seu coração a verdade? Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Vamos ver o que é a verdade? Alguém que achou aí, leia, por favor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os em quê? Nada podemos contra a verdade. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A palavra do Senhor. Irmãos, então a razão da nossa fé tem que advir da verdade, da palavra de Deus. Precisamos ter uma fé que se expressa pela verdade. Jesus, quando foi questionado acerca de um tema lá, de casamento, quem quer o marido, ele disse: rapaz, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder
de Deus. Erro advindo da ignorância. Ignorância como falta de conhecimento. Então vamos fazer uma pergunta. O modelo de igreja que você e eu possa de uma maneira clara dizer assim que ela deve ser, vem de onde? E você consegue me mostrar na palavra de Deus por que você crê nisso? Porque uma coisa é você crer para você, outra coisa é você ter argumento bíblico para expressar a tua fé, para dar razão na tua fé. Eu pergunto a você, quando alguém te aborda com aquela frase assim, você é crente? Você já começa a ter um pouquinho de... crente assim, eu sou discípulo. Você sabe a diferença que existe entre a expressão crente e a expressão discípulo? Você sabe dizer por que a gente usa a expressão discípulo e não a expressão crente? Você sabe argumentar biblicamente para as pessoas? Ou você diz assim, é porque lá no nosso meio a gente não fala que é crente, a gente fala que a gente é discípulo. Grande explicação. Ajudou muito. Aí ele fala assim, não, mas no nosso meio a gente não fala que não é nem crente nem discípulo, a gente é evangélico. Tá bom. Resposta equivalente. Você usa o que você acha que deve usar, eu uso o que eu acho que eu devo usar. A pergunta é, quem remeteu o outro para a palavra de Deus? Nenhum dos dois. O nosso meio que é a referência. É porque lá, porque entre nós, não é o que a Bíblia diz, o que Deus pensa, como Deus quer. Por isso que muitos entre nós se escandalizam e às vezes saem, porque ele não estava em Cristo, ele estava só em nós. Aí a decepção dele foi com algum de nós. E ele não estava ligado à cabeça que é Cristo. Aí eu te pergunto, você saberia responder por que você usa o termo discípulo e não crente? Você saberia dar razão à sua fé? Pedir para a pessoa, você tem uma Bíblia aí, amigão? Não, não tenho. Pô, nem um aplicativo? Não. Você tem acesso à internet? Tem. Então abre uma Bíblia online aí comigo. Para que evitemos as pessoas nos conceituar como mais uma religião, você e eu temos que apresentar às pessoas a necessidade de nos voltarmos para a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia precisa ser desempoeirada. Precisamos resgatar o prazer na Bíblia. Fazer dela a nossa única fonte de informação. Ir para o latino é grave a leitura. É uma coisa muito séria, porque nós somos pessoas de pouca ou baixa concentração. O brasileiro não é afeito a ler. Nós estamos entre o primeiro e o segundo maior consumidor de entretenimento audiovisual do mundo. Um dos maiores consumidores de hora de internet do mundo. Ganhamos dos americanos, para vocês terem noção. Aí você vai ver, o brasileiro lê? Não, ele vê áudio. Ele vê vídeo, ele ouve áudio. Dá um texto para ele ler. Pede para o brasileiro ler um livro e fazer um resumo. Ele prefere pagar para alguém ler e entregar o resumo pronto. Nós somos de uma cultura de mente preguiçosa. Aí você se converte
E você transfere para a tua vida cristã a falta do capricho, do prazer de ler. Aí eu te pergunto, como Deus vai te santificar da verdade, sendo a palavra verdade, e você tem pouco contato com a palavra? Como você dará razão à sua fé se o seu contato com a Bíblia é mínimo? É mais para desencargo de consciência. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por que nós usamos o termo discípulo e não usamos a expressão crente? Por quê? Depois de uma leitura bíblica, isso nos ajudaria muito a explicar para o nosso ouvinte. Lembremos-nos que eu estou aqui falando de dar razão à nossa fé. Há alguém que não é acostumado com a nossa linguagem. Há alguém que não vive entre nós. Alguém que necessita entender a razão pelo qual eu uso essa expressão. Olha só como é que eu faço. Eu digo à pessoa assim, você sabia que até o capeta é crente? Eu mostro para ele Tiago. Eu começo com Tiago. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem, mas não obedecem. Aí a pessoa já fica assustada, que ninguém quer ser comparado ao capeta, claro. Eu estou desfazendo um paradigma na mente dela. Agora eu vou mostrar para o outro lado. Eu vou para Mateus, que é parte da catequese de vocês. Nossa catequese. Você sabia que Jesus nos deu uma ordem de fazer discípulos? A ordem que Jesus deu não é para que se fizesse crente. 2 textos. Você desconstrói e constrói. Aí você pode explicar por que Jesus usava a expressão discípulo. E eu quero até te ajudar a dar um contexto um pouco mais cultural. Porque a sua linguagem ela é muito útil para a gente que está aqui dentro. Para a pessoa que está lá fora é complexo. Eu sempre digo assim, você sabe por que a expressão discípulo para você não soa muito familiar? É porque nós temos uma forma de ensino atualmente muito diferente de como era a forma de ensino na época de Jesus. Então vamos aqui, vem aqui comigo, continua comigo. Então eu mostro para a pessoa que na época de Jesus, a forma de ensino era muito diferente entre nós hoje. Entre nós hoje, para você aprender algo, você tem que ir para uma sala de aula. A palavra discípulo era a forma de ensino que alguém aplicava para ensinar a outro. Então o discípulo era um seguidor, um aprendiz de mestre. Então não existia uma faculdade de direito, não existia uma faculdade de medicina. Se você quisesse aprender o ofício de marceneiro, você tinha que ir na casa de um marceneiro, conversar com o marceneiro, deixar teu filho na casa do marceneiro para ele ensinar a profissão de marceneiro. Ele seria um discípulo de marceneiro. Então essa palavra estudante entre nós hoje, ela equivale a o discípulo da época de Jesus. Qual é a diferença? Que entre nós hoje o estudante tem que ir para uma sala de aula. E na época de Jesus um discípulo tinha que acompanhar alguém que era mais experiente, que tinha condição de formar nele aquilo que ele não era ainda. Você ajudou ele socialmente a aprender. Por que a gente usa a expressão discípulo? Porque para nós é tão comum falar discípulo, mas você vai falar com ímpio, com uma pessoa de uma denominação, aquele negócio soa mal para ela. Ela diz, é muito diferente de tudo que eu já escutei até hoje. Mas você pega apenas 2 versículos, você desconstrói no imaginário dela uma coisa que já estava construída secularmente e você reconstrói algo que é bíblico. Então você tira algo que não está na Bíblia e você propõe algo que está na Bíblia. Isso é dar razão para a nossa fé. É você saber explicar, é você saber mostrar biblicamente onde a pessoa pode se situar. Razão para a nossa fé. Combinado assim? Estão conseguindo captar onde eu quero chegar? Da razão para a nossa fé? Está entendendo, Tiagão? Então ficou fácil agora para explicar por que a gente é discípulo?
Por que que essa terminologia é a mais apropriada e por que que nós assumimos ela como aquela que deveremos referir a alguém que segue a Deus, que segue a Jesus? Ficou claro para vocês? Então vamos lá. Vamos continuar, né? Vamos agora para outra pergunta. Qual que é a sua igreja? Você tem que explicar qual que é a tua igreja? Por via de regra é assim. É claro que você talvez nunca expressou isso, mas lá dentro de você deve, de vez em quando rola um seguinte sentir. Pô, não era mais fácil o Júlio dar um jeito de colocar um nome não para facilitar a minha vida? Putz, cara, esse negócio é complexo demais, meu. Tem que... Por que que você, dentro de você, acontece esse dilema? Porque você não sabe da razão para a tua fé. Você só sabe ainda para viver, mas não sabe para transmitir. E nós precisamos aprender para transmitir, não apenas para viver. Se eu consigo saber transmitir, eu digo a vocês, essa é uma das perguntas que eu mais amo. Porque por via de regra, ela abre uma porta para que eu vá lá para a casa da pessoa pregar o evangelho. De cada 10 pessoas que me abordam nesse tema, no mínimo 9 viram um contato meu. Porque é uma pergunta tão interessante e que dá tantas possibilidades de questionamentos que se torna para mim uma pergunta chave. Então vamos lá. Eu estou explicando para vocês sobre a necessidade da razão para a sua fé. Eu comecei dizendo por que nós somos discípulos, por que a gente usa essa expressão discípulo. Usei apenas 2 textos bíblicos para poder te situar. Você, memorizando apenas esses 2 textos bíblicos, você vai convencer a pessoa que esse é o texto bíblico que Deus quer que a expressão bíblica que Deus quer que a gente use para referir a nossa fé e ao segui-lo. E essa questão de igreja? Como é que a gente vai fazer para explicar isso para as pessoas? De forma simples. Se alguém te perguntar qual é a tua igreja, o que você vai fazer? Como é que você responde? Irmãos, não é que vocês não sabem. Vocês precisam ter graça para explicar a fé de vocês. De forma simples, que as pessoas sejam convencidas. Você já parou para pensar que a primeira pergunta que você poderia fazer para mim é se eu acredito na Bíblia? Por exemplo. Já pensou? Me pergunta o que é a igreja. Aí eu te respondo, você acredita na Bíblia? Vai que eu estou respondendo para um cara que nem na Bíblia acredita, meu amigo. Aí é discussão, meu irmão. Perdeu qualquer sentido. O papo não tem por que continuar. Não, eu acredito na Bíblia. Você sabe o que a Bíblia pensa, o que é a igreja? Você está vendo que a gente não precisa de memorizar muitos textos. Mas nós precisamos conhecer a cultura do povo, do país em que vivemos. Para que nós possamos nos preparar para dar razão. O Júlio citou Atos 7,48. Tem Atos 17,24. Vamos ver esses 2 textos se é por aí? É. Aí eu continuo, mas aí a minha proposta não é mais explicar o que é a igreja para ele. Aí eu vou para outro caminho, Manuela. Vamos dizer que me disse que não crê na Bíblia. Eu vou perguntar, mas por que você não crê na Bíblia? Olha só a minha abordagem, Manu. É muito cômodo para a pessoa dizer para mim que não crê na Bíblia, correto? É muito cômodo. Não, porque isso foi mudado, isso aí não sei o quê, foi escrito por homens, não sei o quê. Não é cômodo para ele me contrapor? Não é? Aí eu vou perguntar para ele assim, quem é que disse isso para você a ponto de você acreditar nisso? Quem é que ficou numa situação mais delicada agora? Eu ou ele? Aí ele vai ter que me dizer, né? Aí eu digo, então quer dizer que você prefere acreditar nessa pessoa que nunca passou pelo crivo dos historiadores do que na Bíblia?
que prova a sua veracidade do ponto de vista da ciência. Escreve crente, meu amigo. E você acha então que é mais fácil acreditar num sujeito que nunca passou pelo crivo do teste da ciência, mas que disse a você que não é de Deus, que é uma palavra qualquer, do que acreditar em um livro que sobreviveu a todo tipo de confrontamento. Confrontamento dos historiadores. Você vai colocar a pessoa no lugar do desconforto, porque as pessoas às vezes não param para crer, para pensar por que não crerem. Aí ele fica numa zona de conforto. Eu vou tirar ele de lá. É a mesma coisa, Manu, quando eu encontro um cara que diz para mim que ele é ateu. Eu falo para ele, você é um cara que tem mais fé do que eu. Aí o cara fica louco comigo, assim, mas por quê? Porque você teve que acreditar em alguém que diz para você que Deus não existe. E esse alguém que te disse isso é igual você e eu. E você consegue acreditar nele. Eu já não dou conta de acreditar nesse cara. Parabéns, você tem mais fé do que eu. Meto uma minhoca do tamanho de uma cobra na cabeça dele, né? Vocês concordam comigo que é uma linha de raciocínio lógico e linear? Para alguém não crer em Deus, ele teve que crer em alguém que disse para ele que Deus não existe. E esse alguém é igual a mim e a ele. Eu falo, cara, você é um herói da fé. Você tem uma fé do tamanho do mundo. Você acredita em gente que não dou conta de acreditar. Então, o desconforto não vai ficar comigo, vai ficar com ele. Porque naquilo que eu creio, a ciência prova a veracidade. Quanto mais a ciência vai atrás de contradizer ou de descobrir furos históricos na Bíblia, ela encontra o contrário. Só comprovações. Todas as escavações, todos os relatos históricos, os achados históricos, os pergaminhos históricos, todos eles, do ponto de vista da ciência, apontam para a veracidade da Bíblia. Então quem é que tem que ter mais fé? Ele do que eu. Porque ele consegue crer num sujeito igual a mim e a ele. Falou, Manu? Te ajudou? Porque a gente encontra muita gente assim, né, Manu? Gente que tem uma fé maluca, né? Diferente da nossa. A nossa resistiu ao tempo. Qual o livro que resistiu a todas as culturas, a todas as perseguições e está aqui viva? Me aponta um único livro. E eu faço uma defesa da Bíblia sem a inflamação da fé. Eu faço uma defesa da Bíblia apenas do ponto de vista da ciência e da história. Eu tiro de lado essa parte da fé cristã e faço o enfrentamento que a fé dele tem que receber, o enfrentamento da história. Beleza? Onde nós estávamos? O que é? Igreja. O que é igreja? Então vamos lá, mano. Aí eu disse assim, mas a igreja... Aí ele falou que Deus vai levar para o céu a casa dele, que a igreja é a casa dele. Eu disse, eu creio que a igreja é a casa de Deus. Porque, queridos, não é que a resposta de vocês estejam erradas, mas é a forma da nossa abordagem. Ela tem muito mais a ver com uma resposta que satisfaz a nós internamente, porque já estamos acostumados com a linguagem, do que com a pessoa que nunca teve contato com essa realidade. E o nosso desafio é fazer com que essas perguntas revertam em contatos para que preguemos o Evangelho, para que elas tenham um contato com a verdade, com a simplicidade da palavra de Deus. Então esse é o objetivo, dar razão para esse fim. Então vamos lá, o Júlio citou Atos 7:48, né, Júlio? São textos que a gente pode ler na casa da pessoa. Por isso eu tô fazendo questão de dar uma pausa nos textos. Se a pessoa crê na Bíblia, ao invés de você responder de bate-pronto, porque esses papos normalmente rolam com os amigos de trabalho, esses papos rolam quando a gente tem tempo, com os amigos de colégio, com os amigos de trabalho, com os familiares, com os vizinhos, com os parentes da gente. Esse papo normalmente rola nesse ambiente. E a gente tem que aprender a ter a graça de
aproveitar esse tipo de questionamento para gerar uma oportunidade de proclamação. Ô Iapoque, pensa nisso, viu? Como assim? Vamos voltar então para a Bíblia. Você crê na Bíblia? O brasileiro, isso é uma bênção que a gente tem, ele por via de regra crê na Bíblia, né? Porque ele tem uma história de católica romana, de algum parente cristão que disse a ele que a Bíblia é aquilo. Quando a gente era criança existia aula de religião, que os professores mostravam a importância da Bíblia. Tudo isso foi gerando uma cultura nossa. Não, eu creio na Bíblia. Então o que você vai fazer? Não responde para ela. Só aguça a curiosidade. Diz assim, e se eu disser a você que a Bíblia responde a sua pergunta? E que provavelmente a resposta que a Bíblia vai dar não está de acordo com aquilo que você pensa. Acredita nisso, cara? O cara fica cheio de curiosidade. Sério? Vou na sua casa te responder isso. Você tem uma Bíblia na tua casa? Tenho. Eu vou levar a minha Bíblia, você tem uma Bíblia, a gente vai ler juntos. Vou ver o que a Bíblia pensa. Você vai dar razão à sua fé, remetendo a pessoa a um contato bíblico. E isso fica muito jóia, porque quando você sair da casa da pessoa, ela vai dizer para todos os amigos, olha, veio aqui em casa uma pessoa que me mostrou na Bíblia. Ele fala desse jeito. Ele não vai falar assim, a igreja tal. Não, ele vai assim, ó, me mostrou na Bíblia. Irmãos, e Deus valoriza isso, sabe por quê? Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Deus valoriza a palavra dele. E o cristianismo precisa voltar a valorizar a palavra de Deus. Parar de dar explicações meramente humanas. E mostrar e levar as pessoas a ter um contato com a palavra de Deus. Com a verdade. Razão para a fé. Segunda resposta. Beleza? O que diz Atos 7,48? Agora eu estou lá na casa da pessoa. Nós estamos lá dentro já. Marcamos um dia. Você sabe como é que marca um dia para o contato, Marcelo? Você sabe como é que marca um dia para ir pregar o evangelho na casa de alguém? Eu vou explicar para vocês. Existem perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas fechadas remetem ao sim e ao não. As perguntas abertas, você dá outras possibilidades. Então vamos lá. Se você dizer assim, você perguntar assim, você quer que eu vá na sua casa para a gente estudar isso? Ele vai falar para você sim ou pergunta fechada. Olha a pergunta que eu faço para a pessoa. Que dia que fica melhor eu ir para a sua casa? Eu já dei a resposta que eu vou na casa dele sem ele saber. Olha que coisa. Simples demais. Vem cá, que dia que fica melhor ir na sua casa? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado? Eu comecei a dificultar o não dele, olha. Eu já sugeri que eu estou na casa dele. O rostinho dele já vai começar a ficar com vergonha de dizer que não posso ir na casa dele, olha só. Aí ele vai dizer assim, à noite, melhor 19, 19h30, 20, qual que é o melhor horário para você? Fazer uma abordagem, irmãos, inteligente. Lá em Ji-Paraná, nós temos cooperadores, líderes de igreja na casa, que teve situações do que no dia que nós fomos pregar o evangelho para ele, ele ficou escondido dentro de casa, calado, para a gente não saber que ele estava lá, porque ele não queria nos receber. E nós sabíamos que ele estava dentro de casa. E davam de bobo. Aí pegavam um caderninho e escrevia: querido Marcos, tivemos o privilégio de vir na sua casa, mas você não pôde nos atender. Mas nem nós e Deus desistiu de você. Fique com Deus, debaixo da porta. Ele conta para nós que a mulher dele queria falar: Marcos, não pode fazer um negócio desse, mas que vergonha para nós. Nós falamos para os homens, podia vir aqui, agora falando um negócio desse. Na segunda vez, ele falou assim: não vai ter jeito, esses caras não vão desistir de mim. E batemos na porta, e batemos na porta. Quando está saindo, ele abre a porta.
Irmãos, nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra principados e potestades, que queria que o Marcos fosse para o inferno. E às vezes nós aceitamos o não muito facilmente. E por isso que às vezes nós não estamos batizando muitas pessoas. Hoje eu posso falar isso para vocês com o nome próprio dele, porque ele testemunha isso para dizer assim: irmãos, tenha piedade e compaixão dos perdidos, porque eu fui um desses alcançados por causa da compaixão e da piedade dessa igreja. Nós temos muita facilidade de riscar as pessoas da nossa agenda. Muita facilidade. Que dia que eu posso na sua casa? Que dia que fica bom você me receber? Perguntas abertas. Ele pode dizer para mim que pode ser de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, mas falar não já ficou difícil para ele, né? Eu não posso facilitar a vida do inimigo. Se eu pergunto para ele, você quer que eu vá na sua casa? Eu estou facilitando a vida do inimigo. Ele vai falar assim: rapaz, até que eu quero, mas estou tão ocupado. Às vezes não está nada, está com mentira. Está querendo te descartar. Me recordo do Raimundinho. Raimundinho, sábado eu vou na sua casa. Esse cara foi fazer um serviço elétrico na minha casa. Preguei para ele, abordei ele, disse: não, pode ir na minha casa mesmo, vai lá. Sábado eu vou lá. Ele falou que o primeiro dia que eu cheguei na casa dele, assim, eu não acredito que aquele cara vai vir aqui. Na hora de eu jogar bola, pra que eu fui marcar na hora de jogar bola, cara? Sábado eu jogo bola. Aí ele foi jogar bola mais cedo, bebeu uma cachaça e voltou, chegou em casa. Ele falou assim: rapaz, quando eu vi o seu carro, eu falei: eu não acredito que esses caras vieram, bicho. Eu te ouvi aquele primeiro dia assim, mas a contragosto. Gostei demais de que você começou a pregar para mim. Aí eu já fiquei assim: puxa, sábado tem que chegar e eu não vou beber. Eu quero estar mais lúcido para entender o que esse homem está falando para mim. Entende como é que funciona? E tudo começa com uma pergunta boba: qual que é a sua igreja? Simples pergunta. Chega na casa da pessoa: vamos abrir a Bíblia. Ela disse que acredita na Bíblia. Quando a gente for usar esse texto de Atos 7, a gente não vai usar ele abrindo assim. Você vai sugerir o que as pessoas pensam. Diz assim: não é muito comum a gente ouvir falar que aquele templo é a casa de Deus, que Deus habita lá, que a gente vai lá para encontrar Deus. É verdade. É verdade. Não é a casa de Deus mesmo. A gente escutou isso desde criancinha, que é daquele jeito mesmo. Vamos ler então o que diz a Bíblia. Entendeu a diferença? Não é que a sua resposta está errada. Para mim ela está correta, mas eu quero que você e tua família ganhem muitas pessoas lá em Santana. Que a igreja do Senhor se expanda e a tua casa tenha uma igreja naquela casa reunida. Então Deus quer que tu tenhas graça para você comunicar essa verdade que te conquistou. Entendeu? Razão para a fé. Agora você imagina o impacto que vai acontecer, Naldo. A pessoa concordou comigo que todo mundo disse que Deus habita naquele templo, que lá é a casa de Deus, que não sei o quê. Ela concordou comigo, que eu sugeri para ela. Aí a gente lê esse versículo. O que você acha que acontece na mente da pessoa quando você lê esse versículo para ela? Um versículo que contradiz o que ela escutou a vida inteira. Que diz aí o texto? Que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Isso está escrito onde? E o que diz o versículo 47? E Salomão lhe edificou casa. Fica mais forte o texto ainda. Você sabia que Salomão tinha edificado uma casa, um templo para Deus? E Deus fala que ele não habita naquele templo que Salomão edificou para ele? O cara fala assim, ele começa a dentro dele assim: rapaz, a vida inteira eu pensei que fosse certo isso. Ele começa a dar crédito à sua pregação.
Ele começa a parar para te valorizar, porque você não quer remeter ele à sua religião, você quer trazer ele para a palavra de Deus. Olha a diferença. Eu não respondi para a pessoa que é a igreja ainda. Por que eu não respondi? Por que eu não respondi ainda? Eu estou desconstruindo a ideia anterior. A ideia que foi transmitida para a pessoa que aquele templo é a igreja. E eu não tenho como encher o que está cheio. Eu tenho que esvaziar para encher. É a lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então eu estou desconstruindo. Aí o que diz Atos 17, 24? Aí eu te pergunto, a pessoa precisa ser pastor para entender o que está escrito? A pessoa precisou ir para um seminário para entender o que foi escrito? Qualquer um, por mais iletrado que seja, ele vai ler esse texto e vai chegar na seguinte conclusão: Deus não habita em templos feitos por homens. Eu coloquei uma interrogação na mente da pessoa. Eu não, a Bíblia. Aí a pessoa já começou a ficar desconfiada com aquilo que ela pensa. Aí ela começa a pensar, gente, isso aí é conclusão imediata. Começa a pensar assim, rapaz, será que é só isso que eu pensava que era certo e errado? Será que não deve ter um monte de outras coisas? Ela começa a se abrir para a verdade, porque ela tem um contato com a Bíblia. E ela viu que a Bíblia desfez o que tinha sido feito na mente dela. Aí, ao invés de eu ficar igual uma boca aberta, eu vou falar para ela, e você sabe onde Deus habita? Aí ela, eu sei lá, tudo que é canto, dentro de nós. A pessoa vai falar, aí ele já está disposto a pensar qualquer coisa, porque ele já foi convencido que aquilo não está certo. Ele já está aberto, meu amigo. Aí eu vou falar para mesma coisa, irmãos. Aí você diz assim, Edmar, por que você não usa muitos textos? Lembra que eu quero descomplicar. Eu podia responder a sua pergunta com outro texto de Atos e de João. A pergunta do pórtico. Porque existe um texto claro que diz assim, eles estavam à 3ª hora do dia no templo, no alpendre de Salomão, no pórtico de Salomão. Eu podia usar esse texto. Mas lembre que eu estou indo num lugar com uma pessoa que não tem contato com a Bíblia e eu quero desconstruir sem precisar ter que explicar muita coisa. Eu quero facilitar o entendimento da pessoa. Para que ela eu não precise dar um monte de explicação desnecessária. Leu, descortinou. Viu, descortinou. Não tem, entendeu? Vai descortinando a mente da pessoa. Aí eu vou dizer para ela, você sabe onde Deus habita? Você já leu na Bíblia onde Deus habita? Fala, Vitão. Aí se a gente falar assim para a pessoa, ele habita em nós, e a pessoa perguntar, como é que ele habita nas pessoas e ele não habita nas casas? Boa pergunta, hein? Você tem essa dúvida? Deus está na casa porque eu estou na casa. Quando eu sair da casa, Ele está dentro de mim. Mas talvez a maior maneira de eu pegar essa pessoa, Vitor, era diferente. Eu possivelmente, antes de responder ela isso, eu ia fazer uma outra pergunta para ela. E você sabe como você pode se tornar uma habitação de Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou capítulo 3, versículo 16. Textos claros, que a gente não precisa explicar, que a gente só lê, a pessoa leu, acabou. Eu vou responder para ela agora onde Deus habita. O que diz aí? Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive. Olha só. O que você acha, Vitor? Precisa fazer esforço para entender o que está escrito aí? Não. Aí você, por contraste, está trazendo ensinamento bíblico para as pessoas.
Lá nós aprendemos na palavra de Deus, onde Deus não habita. Aqui nós estamos aprendendo com a palavra de Deus, onde Deus habita. Entende, Vitor? Simples? Fácil? Anota os textos para depois você ficar revisando. Porque o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, negão, e você vai ter graça para poder falar essas coisas. Você vai ter unção, porque Deus habita em você. E Ele vai te encher de sabedoria para ajudar as pessoas a encontrar o Senhor. Beleza? Deus quer te usar para isso. Tá bom? Tudo começou com uma pergunta no meio de uma conversa com um amigo de colégio, nos nossos familiares, e nós remetemos eles a uma outra reunião, com uma Bíblia na mão, para não ficar o dito pelo não dito. E por via de regra, sabe o que acontece com essas pessoas? Elas começam a falar para as pessoas próximas delas: gente, eu tive um encontro com fulano de tal na minha casa, vocês não acreditam. A vida inteira eu achei que aquele negócio lá, aqueles templos, fosse a igreja, a casa de Deus. E a Bíblia fala que é o contrário. Porque a palavra de Deus convence as pessoas. Porque Deus tem compromisso com sua palavra. Deus está comprometido com a palavra dele. E quando você usa a palavra do Senhor, tem um poder de Deus por trás. Um poder fantástico que vai mudar as pessoas. Beleza? Agora vamos porque a igreja, alguém já piou aí Efésios, né? A pessoa me perguntou qual é a minha igreja. Aí eu vou voltar para a pergunta para ela. Qual foi a abordagem da pessoa? Qual é a minha igreja? E o que eu estou tentando mostrar para ela? Desconstruir a visão que ela tem de igreja para construir a visão correta do que é igreja. Só que o meu objetivo não é pregar o evangelho para ela. Até agora, quem mexe com o negócio já percebeu que eu não consegui apresentar um produto chamado salvação ainda. Eu estou só nas explicações. Só desconstruindo e construindo, desconstruindo. Mas aí eu preciso apresentar a pérola de grande valor. E não tive um gancho ainda. Não tive um espaço para colocar isso. Aí você diz assim, mas por via de regra você dá essa sequência? Não, eu por via de regra escuto o Espírito Santo. E os papos que vão rolando nas pessoas. E aquilo que é pertinente na pergunta dela, para eu responder naquele contexto, eu respondo. Aquilo que não é pertinente, eu falo, segura essa pergunta aí que ela é importante. Lá na frente, eu já garanti a minha segunda vinda, olha. É a cena do próximo capítulo, meu amigo. Você tem que deixar umas 2, 3 sem responder, para ter outro dia, senão você está enrolado aí. Você respondeu tudo aquela semana naquele encontro, para que você vai voltar de novo? Hein, Marcelo? Estratégia, né, meu amigo? Hã? Não é verdade? Então eu não tenho essa preocupação, ao contrário. Então eu vou usar a curiosidade dela, eu vou usar o desejo dela, instigado pelas nossas conversas, de querer saber mais. Olha, semana que vem, quando a gente estiver junto, olha eu marcando de novo para a pessoa. Eu não perguntei para ela se ela vai estar ocupada, eu não perguntei para ela se ela quer me receber só semana que vem, quando a gente vier aqui de novo. Para você tá bom o mesmo horário? Para mim ficou jóia, para você. Tem possibilidade de não, ô Júlio, numa situação dessa? Não. Não tem possibilidade de falar não para você. O sim já está garantido toda vez. Você propôs o sim. A resposta da Luciana é típica de quem conhece mais a Bíblia. Ela me citou 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo, a igreja de Deus que está aos santos e eleitos, que está em Coríntios, beleza. Fantástico. Se eu vou falar para um sujeito mais graduado em Bíblia, eu pego ele nisso. Mas por via de regra, a gente não tem muito acesso a gente que tem muita conversa com Bíblia, porque a gente que conhece muita Bíblia, a gente, às vezes, é muito simples para eles, né? Não interessa, eles querem outro tipo de coisa. E a gente está atrás de ovelha, né?
Mas vamos lá então. O que é a igreja para vocês? O que é a igreja para você? Ei, José. A pessoa me perguntou qual era a minha igreja. E eu estou na casa da pessoa para responder essa pergunta. E até agora eu estou só comendo pelas beiradas, desconstruindo conceitos para construir um conceito correto. Conseguimos desconstruir o conceito do templo feito por mãos de homens. E construímos um conceito bíblico de que Deus habita nos homens, fez dos homens morada dele. Beleza? Mas eu ainda não respondi o que é a igreja. O que você me responderia? Ia estudar a Bíblia. Aqui o mais bestinha dá nó em goteira, meu amigo. Então, o mais bestinha, como diz o amigo do Júlio, desenha a vaca e tira 2 litros. Então essa seria na próxima reunião? Fazemos de conta que a gente está na próxima então, pronto. Ô Zé, me expulsaram dessa escola aí, cara, não deu conta não, o diretor falou que não dava pra eu ficar com ele não. Mas eu vou te ajudar, Zé. Lembremos-nos que nossa proposta é levar as pessoas a ter um contato com a verdade. E a Bíblia é a verdade. E você precisa entender, e eu preciso entender, que existe uma Bíblia segundo as denominações. Uma Bíblia que não é segundo a palavra de Deus. É uma Bíblia recheada de luzes denominacionais. E nós precisamos voltar a ter o prazer de ver a Bíblia na simplicidade que é a Bíblia. Então eu preciso mostrar para ela o que é a igreja do ponto de vista bíblico. Simples. Então vamos lá. O Marcelo deu uma tinta aí. Como é que é, Marcelo? Qual o texto que a gente tem que ler para o cara entender o que é a igreja? Efésios 1, 22 e 23. Você sabia que quando chega num contato, nessa hora, você tem que trazer uma explicação básica? Sabia, Tiago? Vou te explicar então por quê. Você sabia que as pessoas leem a Bíblia como se ela fosse um fascículo? Um dia Paulo levantou e escreveu Efésios capítulo 1, versículo 1. Passado alguns dias ele teve uma nobre inspiração e escreveu o versículo 2. Passado outro tempo teve alguns problemas e algumas dificuldades, ele teve que escrever o versículo 3. Então a Bíblia em fascículos, você fatia o contexto e tira do contexto uma verdade e aí você faz loucura com a Bíblia. Então qual a explicação que você tem que dar à pessoa? Assim, você sabia que a Bíblia no original não tem capítulos nem versículos? O cara já leva um susto. Alguns aqui eu sei que está se assustando porque eu estou explicando isso, nunca tinha escutado. Está vendo como é que é importante? Eu digo isso para as pessoas. Eu falo, olha, então vamos lá. Primeira coisa importante na Bíblia. Primeira coisa, a Bíblia é muito simples. Existe uma mentira plantada na mente das pessoas no primeiro século, em especial a partir do ano 300 até o ano 1300. E isso perdurou até 1500, onde as pessoas plantaram uma mentira de que a Bíblia é complicada e quem lesse Bíblia ficava doido. Você sabia que é assim? A pessoa, não, estou te falando. Isso foi plantado lá na era das trevas da igreja. Então essa história da complexidade bíblica é fruto da religião até 1500. E se dizia que todo mundo que estudava a Bíblia ficava enlouquecido. Então existe uma mentira de que a Bíblia é complicada. A Bíblia é um livro simples. Segunda coisa, a Bíblia se divide em 2 partes. Velho Testamento, Novo Testamento. Velho Testamento antes da vinda de Jesus. Novo Testamento após a vinda de Jesus. Se você não souber separar isso, a Bíblia vira uma confusão para você.
Porque se você quiser misturar o Velho com o Novo Testamento, você faz da Bíblia uma salada de fruta. E aí é horrível. Não consegue entender. Tudo em todas as coisas. Então ele foi dado como cabeça da igreja, que é o seu. A pessoa não precisa fazer exegese para entender o texto. Agora, ó, que cumpre tudo em todas as coisas. Que cumpre tudo em todas as coisas. Quem que é o cabeça? Cabeça de quem? O que que a igreja é? É isso que diz o texto? Se ele fosse fazer uma prova e fizesse uma pergunta dessa, ele não tirava 10, lendo o versículo? Claro. Então, olha só, você usou um texto claro para explicar algo para a pessoa. Jesus foi dado como cabeça da igreja, que é o corpo dele. Então, o que que a igreja é? O corpo de Jesus. O que Jesus é da igreja? A cabeça dela. Aí eu pergunto para a pessoa jocosamente: você por acaso viu uma cabeçona enorme no templo que você viu nessa cidade aí? Num templo batista tem uma cabeçona lá em cima. Num templo católico tem uma cabeçona lá em cima. O cara vai rir. Porque diz: claro que nunca vi. Pois é, e nunca verá, porque a igreja é o corpo de Jesus. Não é um templo feito por mãos de homens. Aí eu vou perguntar para o contato: o que é a igreja? O que ele vai responder? Aí eu te pergunto: está solucionado o problema dele? Não está solucionado. Não. Sabe por quê? Porque eu preciso fazer uma pergunta para ele. E agora, o que é, ou como é que essa igreja é constituída? Porque a igreja é o corpo. O que é o corpo? Como é que esse corpo vem a existir? Você tem que propor para a pessoa uma visão clara e simples da Bíblia. Lembra que eu disse que eu não tinha ainda como apresentar o produto? O cara está dormindo mal, meu velho. Eu não cheguei a hora de vender colchão ainda, entendeu? O cara acha que aquela tarimba dele está resolvendo o problema dele. Eu preciso chegar no momento de oferecer o produto. Ele tem que entender o quão duro é o lugar que ele está dormindo. Aí eu vou dizer pro cara, ó, você entendeu o que é a igreja. A igreja é o corpo de Jesus. O que Jesus é da igreja? A cabeça. Agora esse corpo, como é que ele é constituído? Ele é feito de quê? Aí nós vamos pro texto que vocês sugeriram, 1 Coríntios capítulo 12. Aí você diz assim: por que você não começa com o versículo 12, Júlio? Eu não começo com o versículo 12. Porque o versículo 12 é para pessoas que já conhecem Bíblia, que já foi resolvido esse questionamento. Então eu não vou começar do versículo 12, porque eu quero dar um gancho nele. Eu quero fazer ele ir para as cenas do próximo capítulo, meu amigo. Exatamente, Júlio, exatamente. Aí eu pego o sujeito e falo assim: lê comigo, por favor, o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de quem? E individualmente membros deste? Agora vem a chave, Márcio. Vamos tirar o pedido agora, Márcio. Vou perguntar assim para a pessoa: você sabe o que é preciso a pessoa fazer para se tornar membro do corpo de Jesus? Ela já está toda enredada. Ela vai dizer assim: não. Eu vou falar para ela assim: para você entender isso, você vai ter que entender como tudo começou. Então é o seguinte, querido, semana que vem nós vamos sentar para conversar. Porque eu penso que tem algumas perguntas que você nunca teve elas respondidas para ti. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você existe? Por que você acha que Deus te criou? Você já parou a pensar por que você existe? Será que você existe apenas para estudar, se formar, casar, ganhar dinheiro? Será que esse é o propósito da gente existir?
O cara disse, nunca parei para pensar não, velho. Para ser bem honesto. Então é o seguinte, semana que vem, nós vamos estudar biblicamente por que Deus te criou, por que Deus me criou. E eu penso que talvez essa seja, para você, meu amigo, a coisa mais importante da sua vida. Por que o homem criou o celular? Hein, Pablo? Para que existe o celular? Para você se comunicar, né? Para você ligar, para facilitar a sua vida. É para isso que serve o celular? E se ele parar de fazer ligação? Ele serve para quê? Quem mantém um celular aqui apenas para jogar sem poder falar com as pessoas? Só quem não tem dinheiro para pagar a conta de telefone, meu amigo. Você compreendeu? Aí olha que eu vou falar para o sujeito. Você e eu sabemos para que foi feito um celular. Você é menos importante que um celular? Então por que você sabe para que foi feito um celular e não sabe por que você foi feito? Eu quero te ajudar a você entender a importância que Deus criou você. Só que semana que vem, porque já está tarde, vamos orar um pouquinho hoje. E outra coisa, fica pensando essa semana nessas conversas que tivemos. Se surgir dúvidas, por favor, fale comigo. Se não tiver como te responder no dia, eu vou buscar quem me ajude a te responder. Vamos estar orando para que Deus nos dê clareza das coisas. Vamos orar um pouquinho, abençoar a tua vida, a tua semana. Semana que vem a gente está junto. E aí, para você, está legal esse horário? Beleza? Tudo começou com o que mesmo? A pergunta mais chata, né? Começou tudo com isso. Ao invés de ser algo chato, se tornou uma excelente oportunidade de falarmos acerca do que cremos. E isso deve ser recorrente entre vocês. Vocês aprenderem a conversar sobre a razão da fé que temos. Nós temos que ser mestres em dar razão dessa fé que temos. João 6,37. Lê para mim aí, Vitor, por favor. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que me dão. Aprendamos a orar a Deus. Pedir ao Senhor que nos faça encontrar aquelas pessoas que Ele está dando para Jesus. Porque todos aqueles que o Pai der a Jesus, eles irão a Jesus. E todos aqueles que forem a Jesus, Jesus não os lançará fora. Oremos a Deus. Senhor, me faça encontrar aqueles a quem Tu estás dando ao Teu Filho. Aqueles a quem o Senhor tem falado para eles. Me usa, Senhor. Me ajuda, Senhor, a povoar o céu. Oremos pelos nossos amigos de colégio. Oremos pelos nossos vizinhos. Oremos pelos nossos parentes. Peçamos ao Senhor que nos faça encontrar aqueles que estão sendo encaminhados por Deus, pelo Espírito Santo a Cristo Jesus. Amém? Como eu disse a vocês, então é o seguinte, amanhã a gente continua esse papo, entendeu? Amanhã a gente continua falando sobre a razão da nossa fé. Então, por exemplo, amanhã a gente precisa entender por que a gente reúne nas casas. A gente precisa entender isso. Por que eu não estou aqui vestido de terno com púlpito? Por que isso? Razão para a fé. Qual horário que fica bom mesmo para vocês amanhã? Esse horário para vocês ficou bom, 19h30? Então amanhã nós estaremos aqui para a gente dar continuidade nesse assunto, para a gente aprender a dar razão para a nossa fé de forma simples, de forma descomplicada. Combinado assim? Se vocês gostaram, venham amanhã. Se vocês gostaram, convida seus amigos, parentes e vizinhos. Saiam por aí por coxa. Senhor, obrigado por esse tempo com os meus irmãos. Que o Senhor, pela simplicidade do Evangelho, nos ensine a dar razão para a nossa fé.
para que tenhamos uma fé respaldada e pautada unicamente na Tua Palavra, e que a Tua Palavra nos seja suficiente sempre, Senhor. Que diante do Senhor possamos nos deparar que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, Senhor. Que a verdade seja tudo para nós, para o louvor do Seu nome. No nome de Jesus oramos, Senhor, agradecidos por esse tempo juntos. Amém.